Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim: E nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Só até aí. Vamos orar. Senhor, Pai, nós estamos aqui esta manhã, Pai, para ouvir a Tua voz, para receber a palavra que vem do Senhor. Pai, nos ajude a abrir os nossos corações e as nossas mentes para entendermos o que o Senhor deseja falar conosco esta manhã, Jesus. Pai, abra o meu coração, Senhor Jesus, e eu peço que o Senhor encontre aqui corações abertos essa manhã, para receber aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Vou ler de novo aqui, versículo 6. E nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Jesus nos constituiu. Através da morte dele na cruz do Calvário, ele nos fez reis e sacerdotes para servirmos a Deus. Servir a Deus. Além de rei e sacerdote, a palavra-chave nesse versículo é servir. O que é servir? Servir é o que foi Neemias lá para o rei. Ele era o copeiro do rei, ele servia. Ele estava ali à disposição do rei. Ele não tinha muita escolha para a vida dele. Ele sentiu no coração de ir lá restaurar lá os muros de Jerusalém, só que ele não tinha autonomia nenhuma. Ele servia ao rei. Ele estava debaixo de uma autoridade. E aí o que ele fez? Ele se angustiou, ele orou durante 4 meses, para então, não foi nem ele que pediu, o rei chegou para ele e falou o seguinte: você está meio triste? O que aconteceu? E aí ele pôde abrir. Servir é isso. Servir é estar debaixo de uma autoridade. E aí quando nós lemos as duas palavras, reis e sacerdotes, a gente para nelas. Porque são palavras bonitas, palavras de grandeza. Mas a palavra seguinte, ou algumas palavras seguintes, é servir. O nosso papel é de servos no reino de Deus. Nós somos reis e sacerdotes, nós vamos ver o que isso significa. Mas nós temos que servir. Isso jamais pode sair da nossa mente e do nosso coração. Nós temos posições de reis, de sacerdotes, e somos templos do Espírito, como nós vamos ver. Mas nós nunca podemos deixar de servir. Amém? Amém. Vamos voltar um pouco na história. Deus, Ele nunca quis estabelecer um rei físico em Israel. Deus sempre deixou claro que Ele era o rei de Israel. Sempre. E aí quando nós vemos lá, quando o povo entra e toma a terra e começa a olhar para os povos dos lados, ele olha e fala assim: poxa, mas esse povo aqui tem um rei, esse cara aqui tem um rei, esse aqui tem um rei, por que a gente não tem um rei aqui na terra? E aí eles começam a clamar por um rei. Clamar por um rei. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. A partir do versículo 6. 1 Samuel 8, 6. Diz assim: Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere
Isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Aqui nós vemos algo interessante, algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Homens de Deus têm a mente de Deus. A palavra de Deus diz que que Jesus nos deu o Espírito Santo, e a vontade dele era a vontade do Pai, e ele passaria para o Espírito Santo que estaria conosco. Os homens de Deus têm a mente de Deus. Samuel ficou indignado, ele se entristeceu porque o povo pediu um rei. O povo não estava pedindo um novo profeta, um novo juiz. O povo estava pedindo um rei, entre aspas, não tinha nada a ver com Samuel. Mas o Samuel, ele tinha a mente tão voltada com Deus, ele sabia a vontade de Deus, que ele se entristeceu pelo povo. Ele falou: poxa, vocês não estão entendendo nada. Deus é o nosso rei. Mas aí Deus se levanta e fala: Samuel, fica tranquilo, Samuel. Eu entendo a sua dor, porque é a minha dor. Só que eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, porque eu sou o rei deles. A primeira coisa que nós temos que prestar atenção e ter na nossa vida, nós cristãos temos que ter a mente de Deus, temos que estar conectados à vontade dEle. Nós não podemos mais imaginar alguma coisa: ah, mas hoje eu quero um rei porque eu acordei querendo um rei. Não, não dá. Nós temos que estar conectados com a vontade de Deus. É a vontade dEle que nos basta. De novo, vamos voltar lá para Apocalipse. Nós somos servos de Deus. Então nós podemos ser reis ou sacerdotes, mas nós continuamos servos de Deus. E o servo tem que estar ligado no que o seu rei, o que o seu Deus deseja. E uma outra passagem que nós não vamos ler aqui, Davi estava correndo de Saul, e ele falou assim: ai, como eu queria tomar água lá daquela fonte lá, que fica lá nas portas lá. Cara, os generais dele catou e falou: pô, como é que é o negócio? O rei quer água? Vamos agora lá. Não perguntaram nada, saíram no meio da noite, entraram no meio do arraial lá de Saul, pegaram um copinho d'água lá. Lógico que não era isso, mas eu imagino o cara voltando com um copinho d'água de plástico lá. Oi, Davi. Não era isso, lógico, mas com sei lá o que na mão lá, e falando: Davi, está aqui a sua água, rei. E aí Davi olha e fala: não, mas eu não posso tomar isso aqui. O preço que vocês pagaram aí foi muito alto, isso aqui não é para mim não, vamos oferecer para Deus, isso aqui não. A mente dos servos devem estar conectadas ao Pai. A nossa mente tem que estar conectada ao Pai. A nossa vontade tem que estar conectada ao Pai. A nossa vida, o nosso caminhar. Tudo aquilo que a gente vem falando, não só nesses cultos de aniversário, mas nos últimos 20 anos de Igreja Corpus Christi. A nossa vida tem que estar conectada com Ele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E aí quando nós vemos aqui que o povo rejeita Deus, Deus permite e eles restituem Saul. E aí o que acontece? Saul não dá duas e pisa na bola. Não estava conectado com Deus. Ele se sentiu o rei mais importante do que Deus. E aí ele começou a fazer a vontade dele. A vontade de Deus era: Saul, você vai para a guerra e vai matar todo mundo. Eu não quero ninguém, eu não quero nada. Não tem nada que preste ali. E aí Saul foi para a guerra, e com os olhos dele, com a sabedoria dele, olhou para o rei, olhou para o gado e falou: que isso, esse gado aqui é bom demais, é bom. Eu falei: é friboi. É bom pra caramba. Eu vou ficar para mim aqui, não, sabe o que eu vou fazer? Como eu sou bom
Como eu sou bonzinho, eu vou pegar esse gado aqui e eu vou sacrificar para Deus. Olha como Saul era bonzinho. Mas Saul não estava fazendo a vontade de Deus. Vocês entendem? Porque às vezes a gente faz tanta coisa boa, que a gente serve tanto e faz as coisas certas, mas nós não fazemos a vontade de Deus. Porque como nós falamos aqui ontem de manhã, cara, Deus é loucura para o mundo. Essa pregação, essa palavra, a cruz, é loucura para o mundo. Então não adianta. Quando Deus dá uma ordem, ela deve ser cumprida. E aí não adianta nós darmos jeitinhos. Não, mas eu acho que é muito radical esse negócio que Deus está falando. Vamos fazer assim? Eu vou pegar esses gados aqui e vou sacrificar para Ele, poxa. É para Ele, não é para mim. Olha a verdade, olha, presta atenção. Nós desobedecemos a Deus, achando que estamos agradando a Ele. Não é que a gente está pecando, não é que a gente está fazendo... Não. Nós desobedecemos a Deus, nós pecamos contra Deus porque nós desobedecemos a vontade dEle. Pura e simplesmente. Ah, mas eu estava querendo tanto agradar a Deus. Tenho certeza que você não estava querendo agradar a Deus. Como Saul, em primeiro momento falou, não, mas é para Deus. É para Deus, imagina. E aí quando o profeta foi lá e falou o seguinte, e aí Saul, você fez tudo errado, meu. Aí ele, sabe o que é? É que eu fiquei com medo do povo. E aí você vê a intenção do coração. A intenção de Saul de, não vamos pegar isso aqui para sacrificar, era balela. O que ele queria mesmo era estar bem perante os soldados, perante o povo olhando ele, falando, nossa, olha como ele é bondoso, ele poupou o rei. Olha como ele é sábio, ele pegou o melhor gado de lá e sacrificou para o nosso Deus. Ah, louvado seja Saul. Caiu. E aí o que Deus teve que fazer? Aí Deus teve que levantar a Davi. Davi não era um cara perfeito. Vocês sabem disso, muito. Mas Davi, ele era conectado com o Pai. Davi, ele tinha a mente conectada com Deus. Davi, ele era rápido em perceber o seu erro e se voltar para Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. É diferente. Quando a nossa vida está conectada com Deus, nós podemos ser reis, mas a vontade de Deus vai se cumprir na terra. É diferente. Abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas 13. Depois de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, Deus falou o seguinte, olha Davi, eu vou manter a sua família no reinado. Me agrada. E aí passam-se alguns reis, Roboão, blá, 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 e chega Abiás. 2 Crônicas 13, versículo 5. Diz assim, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. Versículo 8. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? E aí continua. Mas eu queria chegar nesse ponto. Preste atenção no que eles falaram aqui. Ele cita Davi, a descendência de Davi, mas ele fala o seguinte, vocês resistirão ao reino do Senhor. Sabe qual era a diferença de Davi e alguns da sua linhagem? Eles eram reis,
mas eles se sentiam príncipes, porque eles sabiam que o rei deles estava nos céus. Davi era rei, mas ele fazia o que o rei dos céus mandava. Ele era rei perante os homens, mas perante Deus ele era um servo. Ele falava: Deus, eu só sou um canal aqui, ó. Eu só estou cumprindo a sua vontade. Não tenho vontade. Sim, eu tenho que governar, eu tenho que ir para a guerra, eu tenho que fazer melhoria, eu tenho que fazer tudo isso. Mas eu estou aqui, Deus. Eu preciso ouvir a sua voz. Reis e servos. Porque eles entendiam que o reino era do Senhor. Nós não temos reino aqui. Eu não tenho reino. Você não tem um reino. Nós vivemos o reino dos céus. Nós precisamos viver o reino dos céus. Não dá para a gente se fechar mais no nosso mundinho e achar que no nosso mundo nós somos reis de alguma coisa. Não dá, não dá. Nós estamos debaixo de um rei maior. Nós estamos debaixo de um Deus que comanda todas as coisas. O papel do rei era governar, mas ele nunca deixou de ser servo. Vocês entendem isso? Amém? Amém. Vamos ao sacerdote. O sacerdote, ele era a ponte do povo para Deus, no Antigo Testamento. Era através do sacerdote que eram feitos os sacrifícios, que eram feitos as ofertas ao Senhor. Eles eram responsáveis por falar com Deus, por levar a Deus alguma coisa. E aí Jesus morreu. E aí Jesus veio, e Jesus veio e Jesus morreu. E Jesus, através do seu único sacrifício, ele se fez o nosso sumo sacerdote. E sabe o que isso significa? É que nós temos o papel de sacerdote agora, e através de Jesus, nós temos o livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de uma sala escura, de um templo, ou de animais, nós não precisamos mais. Nós temos a Jesus, que foi o único sacrifício. E através desse sacrifício, nós tomamos o papel de sacerdotes. E aí de novo, o sacerdote não era sacerdote para ele mesmo. O sacerdote, ele vivia para cumprir a vontade de Deus. O sacerdote, ele vivia para servir ao povo. Porque o papel dele era chegar, pegar lá as ofertas e levar e falar: Senhor, está aqui. E aí uma vez por ano ele ia lá, pegava lá e se amarrava num negocinho lá e falava: Jesus, Deus, eu espero que eu não tenha pecado, senão eu vou ser fulminado. E entrava lá no Santo dos Santos e oferecia alguma coisa, e aí Deus vinha, descia com fogo, queimava o holocausto, aceitava e perdoava o povo. Esse é o papel do sacerdote. As coisas não mudaram. Nós falamos ontem, Deus é imutável. Em Malaquias 3, versículo 6, diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. O nosso Senhor é imutável. Ele é o mesmo Deus que aceitava as ofertas dos sacerdotes. Ele é o mesmo Deus que reinava sobre os reis da terra. Ele é o mesmo Deus que reina sobre reis e sacerdotes da nova aliança. As coisas não mudaram. Nós continuamos no papel de servos, de reis e de sacerdotes. Fato. Deus não mudou. Ele continua esperando algo de nós. Só que agora, em vez de nós precisarmos entrar com um animal sacrificado, nós precisamos entrar com a nossa vida sacrificada. Em vez de nós reinarmos sobre um povo, nós precisamos estabelecer o reino dele aqui na terra. Vocês entendem? As coisas não mudam. Os papéis não mudam.
Quando a Bíblia nos diz que nós somos reis e sacerdotes, nós temos esse papel. Foi atribuído a cada um de nós. E aí só depende de nós. Porque os exemplos estão aqui. A vida de homens que deram as suas vidas para Deus, está aqui como exemplo para a gente. E o que a gente precisa é caminharmos conforme esses caras caminharam. Olharmos os erros que eles cometeram e sermos suficientemente inteligentes de não cometer os mesmos erros. Você já ouviu aquela história assim que o cara fala assim: eu não farei isso não. Alguém chega para você lá, um pai, um vô, fala: não vai por esse caminho não, rapaz, você vai se dar mal. Aí você olha e fala assim: sabe de nada esse cara aí, esse cara já está velho, esse cara aí já não quer nada com nada, eu vou me virar e vou fazer. Aí você vai lá e, pum, quebra a cara. Aí depois de 5, 10 anos, você vê alguém mais novo fazendo a mesma coisa e fala assim: rapaz, não faz isso, porque não vai dar certo. Você pode ter certeza que aquela pessoa, aquele garoto pensou, foi a mesma coisa. Esse cara já está ficando velho, já está falando que não tem que fazer as coisas, eu vou lá e vou fazer. E aí, tum. Meu, como a gente é burro. Jesus, obrigado. Desculpa a palavra, mas como a gente faz papel de... Poxa vida, nós temos milhares e milhares de exemplos aqui. Temos milhares e milhares de exemplos fora daqui. E mesmo assim a gente continua caindo nas mesmas coisas. Por quê? Porque a gente ainda quer governar a nossa vida. Porque a gente ainda está parado no versículo, no comecinho do versículo que diz assim: somos reis. A gente não continuou o versículo ainda, até chegar em somos servos de Deus, somos servos do Deus Altíssimo. A nossa vida continua ainda no somos rei. Eu sou rei, então eu faço o que eu quero. Eu não devo satisfação para ninguém. Se alguém vier contra mim, eu mando matar. Não é assim? Vocês já assistiram o filme de reis? Chega lá um cara lá que vai fazer alguma coisa, ela decapita esse cara aí, manda embora. Sai daqui da minha frente, acabou. Eu não devo satisfação para ninguém. A partir de hoje eu quero todo mundo de amarelo aqui. Acabou, e amarelo, tal. Não, hoje é azul. E vai embora. Só que nós não entendemos ainda que nós somos reis e sacerdotes para servir a Deus. É muito mais complexo, é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Só que além desses papéis de reis e sacerdotes, a palavra de Deus nos diz algo muito importante. Nós também somos o templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Crônicas. Capítulo 5. Segunda Crônicas, capítulo 5. Versículo 2. Nós vamos ver aqui um exemplo de reis, sacerdotes e templo. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança
do Senhor para o seu lugar, lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas dos querubins. Pula lá para o versículo 11. Os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a quem pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Judutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Antes de nós comentarmos, abra aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Agora a gente volta lá para Crônicas. O que nós estamos falando aqui é da construção, depois da construção do templo, feita por Salomão. Isso aqui foi entre aspas, a abertura do templo, a inauguração do templo. Ele estava lindo, exatamente da forma que Deus mandou Salomão construir. E aí aqui houve um grande preparo. Estudiosos dizem que eram mais de 120 mil pessoas juntos com Saul para entrar ali, para levar a arca da aliança para o templo. Vocês imaginem o que eles não sacrificaram. Essa palavra diz que eles não conseguiam nem contar o que era sacrifício. E aí aqui, coisas importantes desse texto. Diz que os sacerdotes, eles estavam limpos, puros, consagrados. Eles sabiam a importância deles. Salomão, ele sabia qual que era o papel do rei. Os sacerdotes, levitas, como diz aqui, sabiam exatamente o que fazer. E aí aqui nós vemos aqui no versículo 13, eu acho, no 13, que os sacerdotes e os levitas, eles cantavam em uníssono. Sabe o que é isso? Em um único som. Eles estavam afinadinhos. Eles sabiam exatamente o que eles deveriam fazer. Eles eram de tribos completamente diferentes, mas eles sabiam exatamente qual era a vontade de Deus. Eles nunca tinham se visto, talvez, mas quando eles se juntaram, eles sabiam exatamente o que fazer. Sabe o que é isso? Deus faz de forma sobrenatural. E aí nós vemos, quando eles colocam a arca da aliança dentro do templo, no lugar altíssimo. Se nós continuarmos a ler a passagem, vem uma oração do rei Salomão para a dedicação do templo. Aí Salomão se coloca perante Deus, como representante do povo, e dedica aquele templo ao Senhor. Sabe o que acontece? A nuvem vem sobre o templo. A glória de Deus invade o templo e toma todos que estavam ali. A palavra diz que eles não conseguiam, em outras versões, ficar em pé, porque a glória era tanta que eles caíam, que eles não conseguiam mais tocar, eles tinham que parar, eles não conseguiam mais tocar corneta, eles tinham que ajoelhar, porque a glória de Deus era palpável. Vocês entenderam isso?
Vamos voltar para Coríntios agora. Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? E agora? Sabe onde é o lugar da glória de Deus? Dentro do templo do Espírito Santo. Dentro do templo. O lugar do Espírito Santo, o lugar da manifestação da glória de Deus, é dentro de você, é dentro de mim. E aí nós, como reis, sacerdotes e templos do Espírito Santo, Jesus, como Ele confiou tanta coisa para a gente tão miserável como nós, né? Como Ele é bom, como a fidelidade dEle dura para sempre. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós devemos refletir essa glória. Nós devemos ter essa glória. E aí tudo que nós vemos, a gente já vem falando há tempos também aqui. Nós precisamos refletir a glória de Deus. As pessoas não podem mais ficar em pé do nosso lado. Satanás não pode mais prevalecer na nossa frente. Mas é muito difícil, mas... Ninguém falou que ia ser fácil. Jesus não falou que ia ser fácil. Glória a Deus por isso. Porque Ele falou que ia ser difícil. Ele falou que a gente ia passar perseguições. Ele falou para a gente tomar a nossa cruz e seguir. Ele falou para a gente deixar os nossos pais, para Ele deixar os mortos. Ele falou. Se alguém um dia pregou para você, e você aceitou Jesus, porque se você aceitasse Jesus, você receberia alguma coisa em troca, eu sugiro que você aceite Jesus novamente. Porque esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus não é a base de troca, como eu já falei aqui. Nosso Jesus é muito maior que isso. E aí quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos dizendo assim: Jesus, eu entendo que eu não vivo mais para mim, que a minha vida é do Senhor. Ok, eu sou rei, sacerdote, glória a Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, glória a Deus. E o finalzinho do versículo: para servir a Deus nosso Pai. Nós somos reis e sacerdotes para servir a Deus. Nós precisamos manifestar a glória dEle. Nós vamos manifestar a glória dEle. Eu lembro uma vez que nós fomos ministrar, a apóstola foi ministrar louvor. Eu não lembro se foi, acho que foi no São Vicente, ou qualquer coisa parecida com isso, no litoral. E nós estávamos descendo de carro, e a gente começou a ler esse versículo aqui, que a glória de Deus invadia os levitas, os sacerdotes, e o povo não conseguia, e o pessoal que estava ali não conseguia ficar em pé. E a gente desceu, a gente até passou mensagem, eu não lembro como é que foi a história, mas a gente falou: olha, poxa, nós estamos lendo isso, tal. E a gente começou a orar no carro: Jesus, que a sua glória desça ali, Jesus, porque nós estaremos louvando ao Senhor. E oramos, e aí quando a gente chegou lá, uma igrejinha menor que essa aqui, assim, um corredorzinho, a gente entrou lá na frente, lá, não dava para ver o fundo da igreja, assim, e a gente começou a louvar, lá. E aí no final do culto, acho que o apóstolo chegou para a gente e falou assim: vocês não viram o que aconteceu lá atrás? Não, acho que ninguém tinha visto, porque estava escuro. O pessoal louvava e bluf, caía no chão. E louvava para o outro lado e pluf, caía no chão. E levantava e não aguentava ficar em pé e caía no chão de novo. Não era gente, eram os mesmos que tocaram aqui, hein? Que não era. Mas era a glória de Deus. Desculpa, pessoal, estou falando por mim, desculpa, Jé, desculpa, Gabriel, perdão. Desculpa, Lucão, desculpa, Júnior, no final nem estava, perdão. Eu estava falando por mim só. Nem a pastora, misericórdia, Jesus. Mas era a glória de Deus, era a misericórdia dEle. É porque a gente entendeu por um instante, uma fração de tempo ali, que nós estávamos servindo a Ele, que nós éramos templo do Espírito Santo, e o papel do templo é manifestar a glória dEle. Vocês entendem a loucura que é? A gente volta para os exemplos dos apóstolos. João e Pedro passavam lá e os caras caíam lá, ou se levantavam curados, ou demônios saíam. Por quê? Porque a sombra dele tinha alguma coisa? Porque
a roupa de Paulo, a capa, tinha alguma coisa diferente? Não. É porque a glória de Deus estava sobre a vida deles. Moisés não teve o rosto iluminado lá, não ficou fluorescente o rosto dele porque ele passou um vagalume na cara. Porque a glória de Deus desceu de uma tal maneira que era visível. Era visível. A única diferença entre nós e Moisés é que a glória que estava em Moisés, ela pereceu. E a glória que está com a gente não perece nunca mais. Vocês entendem o nosso papel? Reis, sacerdotes, para servir a Deus. Templos do Espírito Santo, para glorificar o nome dEle, para que a glória dEle seja manifesta aqui nessa terra, para que as pessoas que estão à nossa volta sintam a diferença, sintam-se atraídas pela glória de Deus, não atraídas por nós, não atraídas por aquilo que a gente fala, ou aquilo que a gente faz, mas atraídas pela glória de Deus. Quando isso se acontecer, nós vamos fazer como está escrito na Bíblia, como nós temos exemplos de pessoas, de grandes homens, que não precisam abrir a boca, eles precisam passar no meio. E aí quando eles passam aqui no meio, todo mundo que está em volta começa a ajoelhar e chorar. Não é assim que a palavra de Deus diz para a mulher, mas serve para nós também, para todo mundo, que a gente não precisa pregar, as nossas atitudes vão converter as pessoas, os nossos atos vão converter, as pessoas vão conseguir olhar para a gente e falar assim: esse cara é diferente, poxa, ele tem uma maneira diferente de agir, ele trata diferente, caramba, ele se importa com os outros. Ontem eu estava lendo Gálatas 1 e 2. E aí está falando lá de Paulo, que Paulo vai à igreja, blá, 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 exortando o pessoal. Poxa, olha, vocês estão se perdendo muito rápido, blá, 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 blá. E eu comecei a ler, depois eu peguei a Bíblia no celular e comecei a ouvir. Né? Você consegue ouvir a narrativa. E é muito legal isso, porque às vezes você ouvindo... E aí chega um ponto lá, que Paulo ele vai se encontrar com os apóstolos, e Paulo era meio encardido, ele era o cara, ele era bom demais, Deus usava ele aprendendo, mas ele era encardidinho. E ele virou e falou assim, escreveu lá, falou o seguinte: eu fui lá me encontrar lá com os líderes, com os apóstolos, eles não me acrescentaram muita coisa não, mas não era nem isso que eu ia falar. E aí no final de tudo isso eles falaram o seguinte: Pedro me falou o seguinte, Paulo, vai lá, pregue para os gentios, mas tome conta dos pobres. Sabe qual foi a resposta de Paulo? Eu estou me esforçando para fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Existe um esforço da nossa parte. Não vai ser fácil. Paulo, ele se esforçou para ir atrás dos pobres e cuidar dos pobres. Não era do feitio dele. Não era... Mas ele recebeu a palavra de Pedro e ele falou assim: olha, eu estou me esforçando sim para cuidar dos pobres. Se esforçando? Nós temos que nos esforçar. Porque talvez você não goste muito de fazer alguma coisa, mas não interessa. Porque nós não temos na nossa vida. Porque o que Deus nos fala é regra. Deve ser cumprido. E como Deus, através de Pedro, falou com Paulo: cara, olha para os pobres, eu acho que está esquecendo os pobres aí. Mas Paulo, embora ele fosse meio encardido, falou que nunca acrescentaram nada lá em Jerusalém, ele ouviu aquilo e falou assim: eu estou me esforçando. Ok, eu entendi. Eu estou correndo atrás disso, porque talvez seja algo que eu precise melhorar na minha vida. Era Paulo. E aí? Você acha que já está bom? Você acha que já está bonzão? Você acha que já está perfeito? Você acha que do jeito que você está servindo bem a Deus? Eu desisti dessa ideia, faz um tempinho já. Não tem como. Nós temos que buscar a cada dia mais a Deus, a cada dia conhecer mais a vontade dEle, porque só quando nós estivermos conectados a Ele, nós vamos fazer alguma coisa direito aqui na terra.
Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Lembre-se que o seu papel é de rei, de sacerdote. Lembre-se que você é o templo do Espírito Santo. E a função do templo é ter a glória de Deus. A função do rei e do sacerdote é servir a Deus. Não existe outro papel para a gente. Não existe outra posição para a gente. Reis e sacerdotes. Templo do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença nesse mundo. É nós estarmos conectados à vontade dEle. É nós sabermos exatamente o que Ele pensa. Para aí sim nós tomarmos uma atitude. Vamos exercer esse reinado. Vamos exercer o papel de sacerdotes. Mas para isso a gente vai precisar servir. 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 Servir.